Meus amados irmãos, tudo na paz, tudo na bênção, vocês estão bem? Irmãos, hoje na aula de hoje é uma aula diferenciada, né? Eu vou aqui aparecer pouco, mas qual é a nossa aula de hoje? É uma aula voltada para te ensinar você, professor, e também você, aluno, a entender melhor o texto da lição. Como é que eu vou preparar a minha aula, irmãos? Primeira coisa, irmãos, anota aí. Inicie teu estudo bíblico da tua lição, professor e aluno, pelo tema, irmãos. Não tente iniciar lá pela conclusão. Muitos tentam iniciar a lição, preparar a lição, do meio para frente, para trás. Não. Toda a construção de ideias, irmão, de ideias para preparar sermões, para preparar aulas de maneira aula pedagógica, uma pregação, um ensino, um discurso, se inicia pelo começo. Daqui o começo, ó. Eu vou usar, irmãos, aqui como base a lição, tá, presente nossa, que é essa aqui, ó. A lição do terceiro trimestre de 2025. A igreja em Jerusalém. Comunhão, doutrina e fé, tá? Aqui que os irmãos aqui prepararam uma lição, a lição 5. Olha só, ela tem por tema uma igreja cheia de amor. Irmãos, independente da tua classe, se é classe de criança, adolescente, não importa, use isso como uma base. Inicie pelo tema. E aqui o tema aqui proposto é qual? Uma igreja cheia de amor. Irmãos, segundo ponto, pergunte para o texto. Depois que eu iniciar o estudo pelo princípio do tema, né, pergunte para o texto. O que é uma igreja? Você vai pensar. O que é uma igreja? Divisão geral. Uma igreja olhando de maneira geral. Cristã, não cristã. Uma igreja é um local onde se reúne pessoas para prestar um culto. Ponto. Evangélica, agora a igreja evangélica é um local de reuniões onde nós prestamos um culto a Deus em espírito e em verdade, com louvores, com palavras, orações, por aí vai. Já sei que é igreja, já sei que é igreja. Mas aqui no tema não é uma igreja qualquer. É uma igreja que é cheia de amor. Então é sinal que temos uma igreja oposta, que não tem amor. Então eu posso entender que a lição ela vai falar, vai trazer um contraste, trazer um confronto, certo? Entre uma igreja cheia de amor e uma que não tem amor, certo? Então, eu vou entender que a lição presente, ela está trazendo para mim uma abordagem com o tema principal. Qual é qual? Amor. Igreja. Entendeu? Depois que eu começo a entender o tema da lição, eu passo para o texto áureo, tá? Para outra classe, eu acho que é texto base, né? Texto bíblico, que é texto áureo aqui, ó. O texto áureo. Eu vou lá em Atos 4, aqui no texto em questão, né? E vou estudar Atos 4. Eu vou ler o texto, o contexto. O que veio antes do texto, durante o texto e após o texto. Entendeu? E toda vez perguntar para o texto, o porquê disso aqui? Era um coração e alma da multidão dos que criam. Por quê? Que eles tinham um só coração e uma só alma. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que eles tinham uma ligação fraternal interna e não somente externa, não somente aparente. Olha só, irmãos, em poucos minutos eu começo a entender a lição. De que maneira? Perguntando para o texto. Por que isso é assim? Olha aqui, vamos ver aqui, ó. Vamos ver aqui. Verdade prática. O amor é o elo que mantém a unidade da igreja local. Sem o amor não existe relacionamento cristão saudável. Ou seja, verdade prática está entrelaçada com o texto áureo e também com a lição. Tudo na lição 5, né, vai envolver-se com amor. Tudo. Então não adianta eu tentar pegar outro rumo, porque tem muito professor que usa outros meios e chega em um rumo que não está na lição. Ele sai do caminho, entendeu? Isso aqui é chamado de quê? De trilha de aprendizagem. Há uma trilha, um caminho para seguir.
Qual é o caminho? Pelo começo. Tema da lição, texto áureo, verdade prática. Depois eu passo para o texto em classe. Olha só. O texto bíblico em classe. Eu vou ler ele todo, irmãos. Todo. E vou sempre marcar embaixo os verbos. Ó a dica de ouro aí, irmãos, ó. Marcar sempre embaixo os verbos. Criam, tá? Possuía, entendeu? Davam, poder. Olha só, havia, tá? Não havia. Então eu tenho que marcar embaixo. Para quê? Para que eu possa entender o texto. Porque se eu entendi o tema da lição, se eu peguei a visão do texto áureo, entendi que ambos, o tema da lição como o texto áureo, estão interligados com a verdade prática, então a leitura bíblica em classe também é uma base para isso aqui. Para o texto áureo, é a base para a verdade prática e para o tema da lição. Mas toda vez perguntando ao texto por que, como, quando e onde. Vamos lá, irmãos. Anota aí, tá, irmãos? Não esqueça, irmãos, tá? Esta aula é uma aula especial para você, professor, e para você, aluno, irmãos. Isso aqui é ouro puro, irmãos. É ouro puro. A maneira como preparar meu plano de aula. Eu começo lá pelo princípio, o tema da lição, lá pelo início, tá? Para depois eu partir para a próxima fase, que é qual? Introdução, os tópicos, tá bom? Os subtópicos e a conclusão. Eu não posso nunca iniciar a aula pelos tópicos para depois voltar para o tema, não. Eu começo pelo tema. Tá aqui, ó. Começo pelo tema, aqui pelo início, ó. O início. Entendeu? Para depois partir para a introdução. Ao chegar na introdução, o que você faz? A mesma coisa do texto bíblico. Você vai grifar embaixo, vai riscar embaixo aquilo que você acha importante, irmãos. Vamos ver aqui, ó. Quer ver só? Vamos ver aqui, ó. Nesta lição veremos como o amor, aqui, ó, como o amor de Deus é manifestado em uma igreja genuinamente cristã. Ele capacita a igreja a enxergar. Olha só, se temos uma igreja que é cristã de maneira genuína, é sinal que também é uma igreja não cristã genuína. Entendeu? Ele capacita. Quem nos capacita? Deus. Olha só, eu estou a perguntar para o texto. Quem, por quê, como, quando e onde. Com as minhas perguntas, o próprio texto me responde, irmãos. Isso aqui, irmãos, é uma regra muito básica de exegese, sabe? De ler o texto e perguntar para o texto. Todo pregador faz isso. Quando vai preparar um sermão, preparar uma pregação bíblica, um estudo bíblico, ele lê o texto bíblico. Aqui no caso, na lição aqui, é um texto, né, para alguém comentado. Mas o pregador, ele lê o texto bíblico, o versículo em questão, e pergunta para o texto. Por quê? Quando? Como? Quem? Onde? Entendeu? O próprio texto nos responde. E dessas perguntas, vamos extrair, né? Extrair verdades inquestionáveis. Verdades, né? Que há um ponto, né? Para poder entender a lição. Vamos ver aqui, ó. Olha só. Vamos ver aqui. Aqui, ó. O tópico 1, por exemplo, né? O tópico 1. Ele tem um tema. O tema do 1, ele está enlaçado aqui, ó. O 1 com o tema da lição. A lição tem qual tema? Uma igreja cheia de amor. Olha o tópico 1. O amor manifestado na comunhão cristã. E esse tópico 1 nos leva a outra verdade. Que o amor manifestado, ele vai trazer crescimento para a igreja. Está aqui embaixo, ó. Tópico 1. Fala assim a parte A. O crescimento da igreja cristã. Olha só, irmão, interessante, tá? Então, uma coisa leva a outra, sabe? Eu vou lendo o texto, ó, o amor manifestado na comunhão cristã. De que maneira esse amor se manifesta? De que modo esse amor é manifestado e é mostrado? Ó, de que? Por que que o amor é manifestado na comunhão cristã? Por quê? Como que o amor é manifestado na comunhão cristã? Irmãos, quando eu pergunto isso aqui para o próprio texto,
eu vou ter argumento para ensinar. Eu não vou chegar na classe vagueando de maneira sem entender nada, sem compreender nada, não, porque eu perguntei para o texto. Como que o amor, por que que o amor, quando que o amor é manifestado na comunhão cristã, por que que o amor é... Irmão, perguntando. Por quê, como, quando e onde. Anota aí, pelo amor de Deus, irmãos. Isso aqui é coisa boa para você, tá? Olha só, o tópico 1, ele possui 3 subtópicos, que são qual? O crescimento da igreja cristã, tá aqui embaixo. O 2, os desafios do crescimento. E o 3, a vida interior. Ou seja, esse tema aqui, ó, o amor manifestado na comunhão cristã, ele vai me levar ao crescimento da igreja, ele vai me levar aos desafios do crescimento da igreja, e vai me levar à vida interior da igreja. Entendeu? Porque quando realmente existe amor na comunhão cristã que é manifestado, um amor que não está em oculto, ele traz crescimento para a igreja. Irmão do céu, olha só, quando o amor é manifestado e não está oculto, ele traz para a igreja crescimento, e esse crescimento nos dá desafios. Entendeu? Quando o amor está manifestado na comunhão da igreja, ele nos mostra que nós temos que ter uma vida interior, vida espiritual. Então, irmãos, todo texto tem um contexto. Toda a palavra, todo o texto vai ter em volta dele uma razão do porquê que ele foi escrito. Nada é colocado de maneira aleatória, quanto mais artigos bíblicos, tá? Todo artigo teológico, todo artigo bíblico, ele vai ter um porquê que foi escrito. Esse amor manifestado é sinal que também é um amor que não é manifestado. Tem um amor que é oculto e o amor que é revelado na comunhão cristã. E o amor revelado traz para a igreja crescimento, anota aí. Traz para a igreja desafio do crescimento. Começou a crescer, vai ter problema, vai ter luta. Não pode desistir. Traz para a igreja uma vida interior que é expressada em um só coração e em uma só alma. Então, preparou o plano de aula. Chegou no tópico 1. Identificou o tópico 1. O tema dele principal. O amor manifestado. Opa, é manifestado. Como é que eu vou... A pergunta, de que maneira ou como que o amor é manifestado na comunhão cristã? Irmão, isso aqui é qualquer assunto. Quer ver só? Vamos ver aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver aqui a lição aqui, ó. Vamos ver aqui, a lição aqui 6 aqui, ó. A 6. Olha só aqui a 6, ó. Vamos ver aqui, ó. Quer ver só aqui, por exemplo, ó. Aqui tópico 1, lição 6. O diabo, pai da mentira. Opa, a pergunta, por que o diabo é o pai da mentira? Vai te levar na resposta, sabe aonde? Lá em Gênesis 3, que ele mentiu para Eva. Entendeu? Pergunta, como que o diabo é o pai da mentira? De que jeito, de que maneira, quando o diabo manifestou a mentira? Então, irmão, é perguntar para o texto, é falar com o texto, é conversar com o texto. Por quê, quando, como e onde? Outro ponto importante também, irmão, é você, professor, você, aluno, olhar as palavras difíceis que você não entende. Aqui, olha só, aqui a lição aqui 5, fala assim aqui na parte aqui 3, ó, a manifestação do amor na solidariedade cristã. O que é ser solidário? De que maneira que o crente, que o cristão pode ser solidário? A busca pela equidade. O que é equidade? Apesar que aqui no texto, né, a lição, ela mostra o que é equidade. Mas bom você também ir a fundo na questão, pergunta para o texto. O que é equidade? Por que eu tenho que buscar a equidade? Entendeu? Ela disse aqui, para eu poder ter uma boa hermenêutica do texto, para eu poder ter no texto uma boa exegese da lição, para eu poder chegar na classe com a lição no jeito afiada e preparada, eu tenho de passar a semana inteira perguntando para o texto.
Por quê, quando, como e onde. Quando eu assim faço, eu vou chegar na classe preparado. Eu não vou vaguear no assunto. Já vou entrar no assunto afiada para a glória de Deus. Tá? Então é muito importante vocês, professores, vocês também alunos, não somente ler a revista por ler. É ler a revista, é ler a lição, aplicando ela, perguntando para ela, para o texto. Olha só, vamos ver aqui, ó. A graça como favor imerecido. Ainda um outro aspecto da graça de Deus que é revelada nesse texto. Em todos eles havia abundante graça. Que texto, irmãos? O texto lá do início, ó. Se eu li o texto aqui, ó. Se eu li aqui, ó. Se eu li aqui em Atos 4, tá aqui, ó. Atos 4. Se eu li o texto de leitura bíblica em classe, eu vou identificar lá na revista, dentro da revista, o que ele está me perguntando, tá? E aqui no caso aqui, a graça de Deus. Olha só. Vamos ver de novo aqui, ó. Cadê? Olha só. Cadê? Tá aqui, ó. Em todos eles havia abundante graça. Deixa eu olhar aqui. Abundante graça. Por quê? Ó a pergunta. Por quê que em todos eles havia uma graça abundante? Por quê? Quando que houve na igreja de Jerusalém uma graça abundante de todo o povo? Entendeu? Como que houve nessa igreja uma graça abundante de todo o povo? Irmãos, é uma coisa muito básica. Não tem como errar, não tem como correr, não tem como fugir, sabe? É entender que o texto lhe é feito através de pergunta, irmãos, tá bom? Então, irmãos, a aula de hoje é só isso aqui por enquanto, tá ok? Eu vou para os irmãos depois, fazer para os irmãos aqui uma aula, como é que prepara ponto por ponto da lição, entendeu? A aula de hoje foi qual? Foi para nos orientar a retirar do texto uma boa exegese, a termos uma boa exegese ao preparar a lição. A próxima aula será qual? Será sobre como preparar um bom plano de aula, ponto por ponto. O plano de aula bem elaborado, bem preparado, vai te ajudar a se aprofundar cada vez mais na lição. Pois é, meus irmãos, e assim nós iremos prosseguir com o nosso projeto, tá? Não deixe BD morrer. Toda semana os irmãos terão materiais, terão novidades lá no grupo, também aqui no nosso canal, aqui no YouTube, irmãos, tá? Este canal é o canal da Escola Bíblica Dominical e o nosso é um prazer imenso para nós, irmãos. Toda semana trazer para você assuntos que vão trazer para você uma clareza, uma luz e um preparo pedagógico e teológico para a tua lição, tá? Então, compartilhe este canal, compartilhe esta aula, deixe seu joinha aqui, comente lá embaixo, curta e se inscreva, irmãos, porque isso para nós é coisa boa. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e até a próxima aula, em nome de Jesus.